Pode sim. Deposei. Pode sim. Então vamos lá. Livro Alma e Coração. Editora Pensamento, capítulo 3. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João, capítulo 8, versículo 32. Inimigos ocultos. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne, essência da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos, impulsionando-nos a permanente desequilíbrio. A vaidade, sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia. A intemperância, desregradamente mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso e tantos outros agentes nocivos que nos instalam no espírito, corroendo-nos a energia e depredando-nos a estabilidade mental. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com um amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com o laborioso esforço de nós mesmos, reportando-nos aos inimigos externos. Advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. E de certo que para nós descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade vos fará livres. O que equivale dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através do árduo trabalho na oficina da educação. Realmente, né, gente? A gente tem que se conhecer, já começa por aí, né? Se a gente não se conhecer e não ficar se perguntando, né? Por que a gente fez isso, fez aquilo? A gente acaba errando muito, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é quando ele fala da intemperância. Essa semana deu uma reportagem e só foi com gente jovem. Cada briga, cada coisa assim que aconteceu e gerou morte, gerou umas coisas por causa disso, às vezes por falta de conversar, de diálogo mesmo, né? Então, essa intemperância mexe mesmo com a gente. E se a gente não se policiar, a gente vai fazer besteira, né? Então, como está ali, né? Um desregramento mental, realmente. É uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente. E esse medo de sofrer também é muito interessante. A gente, por medo de sofrer, a gente deixa, às vezes, de fazer muita coisa. E no futuro, depois a gente se arrepende, né? Aí, fora aí a vaidade, o desânimo, a intemperância, aí eu vou deixar agora para você falar, Toseli.
Mas isso aí foi que me chamou a atenção. Não, pode continuar falando, tá muito bom. Pode continuar, fica à Não, mas vontade. é isso mesmo. Essa frase do Cristo é uma frase muito difícil para a gente entender, né? Por exemplo, até a gente conhece. Hoje em dia, todos nós estamos informados sobre as coisas, né? Nós não conhecemos as coisas. Eu não gosto da palavra conhecer aqui, né? Eu acho que essa tradução. Não vou questionar a tradução, mas eu, eu buscaria não só a palavra conhecer, né? Não é só conhecer de conhecimento, de que ouviu falar. Esse conhecer aqui é de um domínio sobre o assunto. Esse é o problema. Não é tipo, eu ouvi falar, me disseram. Por exemplo, eu posso passar uma lista de como se faz para cozinhar feijão. Eu posso fazer um passo a passo de como se faz para cozinhar arroz. Isso não quer dizer que a pessoa conhece o fazer arroz ou conhece o fazer feijão, né? Vai depender da experiência da pessoa. Na hora ela vai perceber, né, os detalhes, como que manipula. Quando você explica como que funciona, por exemplo, uma receita de como se faz feijão, você não vai colocar na receita como se abre e fecha a panela. Você não faz isso. Você acha que é automático, que todo mundo já sabe. Então, por exemplo, eu quero caminhar numa mata. Quero andar na mata para cruzar para um outro lugar, fazer uma caminhada na mata. São 6 horas de caminhada. Então você sabe que é uma distância muito grande. A pessoa te dá um mapa, uma bússola, e te diz como que você chega lá. Mas você sabe usar um mapa? Você sabe usar uma bússola? Então, hoje em dia, nós estamos com um problema gravíssimo, até mesmo em todas as linhas de conhecimento, tá? As pessoas estão aprendendo matemática de forma instrumental. As pessoas estão aprendendo língua portuguesa de forma instrumental. Tudo tem sido minimizado para a condição mais operacional básica. Mais básico do básico. Mas não quer dizer, a frase que ele está reportando aqui não é esse conhecimento que a gente está aprendendo, não. Esse conhecer a verdade vos libertará, é aquele conhecimento que você tem certeza como as coisas funcionam. Porque você já fez, você já experimentou, você já ficou na mata, você teve que recorrer à bússola, você recorreu ao GPS. O GPS não funcionou, tá chovendo, tá com nuvem, não tem sinal de GPS. Você pegou a bússola, achou o norte magnético, olhou para o mapa, viu o cálculo da correção do movimento do polo magnético para o polo geográfico, né, do mapa. Você foi lá e fez a correção. E você soube como navegar, seja no mar, né, que você não vê costa, né, sem o uso do GPS. Como também o caso na mata, né? Parece uma bobagem que eu estou falando, mas, poxa, mas por que as pessoas vão ter que aprender mapa, GPS, mapa e bússola se tem GPS? Bem, GPS tem dono. Acho que as pessoas esqueceram, na época da Guerra das Malvinas, né, quando a Argentina estava guerreando com a Inglaterra era fechamento com os americanos e a Argentina era tido como patinho feio. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Todo sinal que era enviado para a Terra de GPS, eles botaram um erro sistemático dentro do sistema para todos os mísseis e bombas que a Argentina lançar fosse dar errada. Então não importa que você saiba usar o GPS. Se você vai usar um recurso, uma referência que é manipulável por terceiros, o que vai acontecer é que você não está vivendo a verdade, né? Você não vai estar conseguindo montar um alvo e acertar um alvo pela sua própria vontade. Não tem como, alguém está manipulando a estrutura de controle. E assim vivemos hoje na sociedade. Diversos aspectos da nossa volta manipulam o nosso mundo íntimo, manipulam a nossa percepção, manipulam a nossa forma de enxergar a vida. Manipulam profundamente, a ponto de você concordar com aspectos de teorias ou modalidades de vida ou formas de vida de terceiros
mesmo contrários aos seus objetivos perante o espírito imortal e eterno. Essa que é a parte mais chocante, né? Eu sei que estou dando uma volta danada, mas eu só queria enfatizar isso, nessa primeira palavra aqui, ó, conhecer. Conhecer não é se informar. Eu posso conhecer como é que liga um forno. Eu posso conhecer, ou seja, eu posso me informar como liga um forno. Eu posso me informar sobre uma receita de um bolo. Isso não quer dizer que eu sei fazer um bolo. Isso não quer dizer que eu posso chegar e falar assim, eu tenho conhecimento de como se faz um bolo. É muito diferente. Então, como nós vamos observar um treinamento de um cirurgião, por exemplo, o cara vai fazer cirurgia, ele quer fazer uma especialização em cirurgia. Não adianta ele ler todos os livros de cirurgia. Não adianta ele ser aquela pessoa que tem a melhor memória da face da Terra. Ele vai chegar numa situação lá na hora e não vai saber fazer cirurgia. Porque ele precisa de prática, ele precisa de exercícios práticos. O conhecimento efetivo da execução da cirurgia. Então, esse conhecimento efetivo, ele já está saindo das definições de conhecimento. Começa a ir para as definições de sabedoria. Por isso que eu não gosto muito desse termo. Não adianta você conhecer a verdade. Se você só conhece do ponto de vista informativo, é só um conjunto de informações, é como se tivesse algumas moedinhas soltas no meio da tua bolsa. Não tem importância nenhuma para o valor da bolsa. As coisinhas lá soltas, um dia eu vou ver o que eu faço com essas moedas. Então, não é muito bem o conhecereis a verdade. É viver a verdade. Viver 100% dessa verdade. E para isso você tem que usá-la com princípios. Usar conhecimentos com princípios é a definição de sabedoria. Não existe como você se informar sobre questões morais e não utilizar e não empregar sob que princípios. Então, hoje em dia, tem várias empresas que possuem, por exemplo, uma estrutura de um código de ética. O que é o código de ética? É uma forma que encontraram de instrumentalizar a moral. Então ele diz, você não pode desviar dinheiro da empresa. Num processo de compra, você não pode ter relações com o fornecedor. Tecnicamente, você não devia nem falar com ele diretamente, porque tem um setor de compra, onde eles são responsáveis. Você não deve interagir. O dono, o engenheiro responsável, o médico, não importa qual setor. Os profissionais da área de campo que vão usar o produto não devem interagir nos processos de compra. É regra da empresa. Ah, mas muitos não fazem isso, muitos não procedem dessa maneira e descumprem essas regras. Sim, ele adapta, ele acredita que a maioria das regras é para controlar a massa e ele não faz parte da massa. Ele possui licença poética. Você já percebeu como está hoje a sociedade? A sociedade está assim. Eu posso falar o que eu quiser, mesmo que vá ofender alguém, porque eu tenho liberdade de expressão. Não, você tem liberdade de expressão desde que você não fira, né? Não vai ferir o outro. Não precisa xingar o outro. Se você despreza o outro, diz quais são as escolhas que ele cometeu, né? As escolhas que ele assumiu que não são adequadas para você, que você faz diferente, que você vive de forma diferente. Agora, o simples fato de elencar e acusar, por mais que a pessoa. Se você for conversar com a pessoa diz que está vivendo pela verdade. Compreende o gargalo do problema? Eu estou vivendo pela verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a pessoa quer pegar essa verdade e usar como se ela fosse uma espada. Eu vou enfiar a verdade em todo mundo, eu vou empurrar a verdade goela abaixo de todo mundo, eu vou. Tudo bem, é uma forma que a pessoa escolheu de instrumentalizar a verdade. Como aqui na Terra, nas organizações industriais e organizações empresariais, resolveram instrumentalizar a moral. Só que o instrumento, ele depende de quem está controlando esse instrumento, quem está executando a ação do instrumento e a qualidade do instrumento. Então, se a qualidade é ruim e quem está usando não está usando para os fins objetivos e principais do mais alto nível de quem escreveu aquela instrumentação, não adianta nada.
Então, quando Cristo veio trazer a moral cristã para a Terra, o exemplo de vida, ele não veio criar princípios morais. Ele veio viver e demonstrar princípios morais que ele estava ensinando. É uma distância gigantesca. Gigantesca. É como se ele botasse todo mundo de cara. A pessoa acabou de entrar para a escola de medicina. Ele bota todo mundo que quer ser cirurgião, levanta a mão. Vem todo mundo aqui para dentro da sala de cirurgia. Começa a olhar aqui. E ele começa a fazer a cirurgia. Aí o cara, aquele é um duodeno, aquele é o fígado, aquele é a veia cava, aquela artéria ali tá rasgada. Não, vamos reparar essa artéria. Ah, porque ela não tá vazando? Porque eu pincei, porque eu fiz isso. Então, ele está fazendo ao mesmo tempo. Ele não, essa é a diferença do Cristo. Ele não está instrumentalizando. Ele está vivendo na máxima sabedoria o amor. Ele está vivendo as máximas potencialidades do Espírito focadas para Deus, focado em princípios que vai alavancar cada um de nós, em termos de sabedoria e amor. Então, esse conheceis a verdade aqui, para os dias atuais, se você for no dicionário e botar a palavra conhecer, a gente usa essa expressão toda na língua portuguesa. Você conhece fulano? Conheço. Minha vizinha da rua vizinha ali, a rua do lado. Não, quer saber se você conhece realmente ela, sabe o que ela gosta, o que ela... Não. Eu tô falando que eu conheço como vizinho, que ela mora lá, entendeu? Então, a palavra conhecer, ela ficou num sentido extremamente raso. Podem procurar dicionário de sinônimo, não vai ter nenhum sentido profundo, não. Ah, mas e o conhecimento da academia? É uma instrumentação, mais nada do que isso. São instrumentos. O que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode fazer uma bomba atômica, uma grande usina nuclear. Né? A diferença de uso e de objetivos é gigantesca, né? Então varia muito de quem está utilizando esse instrumento, quem está utilizando essa informação e como está utilizando essa informação. Então, o que você está querendo dizer com isso? Que alguém pode pegar as informações da doutrina espírita e usar mal? Pode. Usar muito mal. Muito mal. Né? Existem pessoas que estudam algumas situações, até mesmo da doutrina espírita, alguns livros, inclusive, para interpretar, para empreender no mal. Não tem problema nenhum, isso é livre. Ele é responsável pelo que está fazendo. Ele não sabe disso, mas ele é responsável. Então, todo conhecimento, ou seja, toda informação, né, que não é o que está escrito aqui, né? Aqui não está se tratando de informação. Aqui está se tratando de sabedoria. Saber reconhecer a verdade e saber usar a verdade. Então, é uma distância muito grande, ok? Só queria destacar isso inicialmente. E ele deixa bem claro, todas as vezes que nós nos sentimos, né, prisioneiros a alguma coisa, a pessoa fala assim, eu estou prisioneiro a esse lar, culpa do meu pai, da minha mãe. Eu estou prisioneiro desse casamento, culpa do cônjuge, né? Se o esposo, o marido está falando, não importa. É o outro, é sempre o outro. Eu estou vivendo essa situação no trabalho, culpa é desses colegas de trabalho. Tudo é culpa de todo mundo. Todos os problemas que existem na galáxia é culpa de todo mundo. Essa própria pessoa que mentaliza isso, que isso é um problema já quase que uma fobia, né? Quase que um problema psicológico, é o nosso nível moral atual. Toda e qualquer circunstância que é contrário ao que a gente acredita que é a verdade, que acredita que desenvolveu bem, que desenvolver a felicidade, a pessoa faz isso. Então você vai ver um monte de videozinhos, figurinhas, animações de rede social, o cara dizendo assim, eu estou aqui trabalhando, me esforçando, mas se você tem palavra de crítica, se você tem palavra de reclamação, se você não gosta do que eu estou fazendo, me deixa quieto que eu faço o meu trabalho. Porque ele acha, ele tem certeza que terceiros estão destruindo o futuro dele. Tudo que acontece que está atrapalhando, dificultando, parando o progresso dele, é culpa de terceiros. A pessoa desencarnou por um assassinato. É culpa do assassino. Tudo é culpa de terceiros. Ou seja, Deus olhou a situação e deixou acontecer.
Não, mas a culpa é do assassino. Não foi a culpa de Deus, porque Deus deixou acontecer, não. Mas se Deus deixou acontecer, tem um motivo. Tem uma ordem. Tem uma ordenação. A vida vive ordenada. Não é bagunça, não. Então a maioria das pessoas que são vítimas esquece de pensar, peraí, por que Deus permitiu isso? Deus permitiu isso. Tem um motivo. Certamente, eu não tenho grandeza para entender, mas tem um motivo. Então, ele começa falando sobre isso, sobre as questões exteriores. Tudo a gente acha que é exterior. Nunca somos nós. Nunca é dentro de nós mesmos. Então, por exemplo, a pessoa tem um lar desajustado, tem um lar perturbado, que ela se sente exaurida ou exaurido pelo lar ou pelo cônjuge, mas o que aquela pessoa faz pela manutenção da paz? Se ela pudesse anotar no caderninho, depois de 7 dias, né, domingo é o primeiro dia, sábado é o último dia, completou, chegou no sábado, você vai fazer um resumo de tudo que você fez e se esforçou pela manutenção da paz, por servir, praticar o bem, ser produtivo em amparar, em ajudar. O que você fez? E aí a gente vai descobrindo a realidade. E a realidade é dura. A realidade dói, né? É muito doído. E ele deixa de uma maneira muito sutil, ele fala urge, ou seja, é urgente. Tem caráter de urgência. Porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente. Então, tem pessoas que fazem assim: olha, eu preciso de paz. Esse trabalho é uma obsessão na minha vida. Essa família são acabados de perturbados, alienados. Essa sociedade, esse país é horrível. Aí a pessoa vai para o Nepal, vai lá para um pico da montanha, fica lá sozinho meditando. Aí chega lá e começa a reclamar do silêncio, do frio, dos outros que são careca e ele não quer ser careca, da roupa que incomoda. A pessoa reclama de tudo, de tudo. Vai lá para perturbar os caras que estão em paz. Mas a pessoa não percebe que ela está levando dentro dela mesma uma série de construções que são os verdadeiros inimigos de todos nós. Não é o terceiro. Nunca foi, nem nunca será. O ato de convivermos uns com os outros é para surgir o contraste. Aí a gente percebe, né? E ele deixa claro, ele tem um problema gravíssimo, porque está na nossa essência. É a essência da nossa alma. É a essência. Está lá dentro. A gente nem percebe. Né? Então, dentre eles, os mais implacáveis são. E aí vamos ver o contrário. Né? O que se espera de uma pessoa que não está animando o egoísmo? O que se espera de alguém que não está animando a essência do egoísmo? Ela está sempre preocupada com as necessidades daqueles que mais amamos. Está sempre preocupada. Ela não só preocupada, ela está sempre preocupada, está sempre tentando compreender e tentando que auxiliar, minimizar e amparar todas as necessidades daqueles que mais amamos. Aí muitas pessoas pensam assim, pô, mas eu vou virar um servo? Bem-vindo ao cristianismo. É isso aí que você vai virar. Exatamente isso, um servo. Você vai viver em servidão. Mas viver em servidão é uma humilhação? Bem, aí você já entendeu por que o orgulho e a vaidade são outros obstáculos. Então, o primeiro, que é o egoísmo, qual é a essência? A gente não quer saber de quem a gente ama. A gente quer que quem nos amem, que aquelas pessoas que nos amam, nos sirvam. Nós queremos ser os senhores. Quem vive o egoísmo mais retumbante ou mais convicto da alma, a pessoa força que todos que estão à sua volta sirvam a essa pessoa, né, que assim é dominada pelo egoísmo recrudescente, né, numa condição altamente degradante, altamente aviltante. Então, temos esse problema também. O único problema nosso é que não é no mesmo grau, mas é na mesma essência. O orgulho. O que se espera de alguém que não tem o orgulho?
Ué, o que se espera é que a pessoa que não é orgulhosa, né, ela está sempre se impulsionando a permanente equilíbrio. A pessoa que não é orgulhosa, ela está sempre se impulsionando a permanente equilíbrio. Então, é estranho, mas o que o orgulho tem a ver com não nos permite acolher a luz do entendimento? Fica até sem sentido. O que o orgulho tem a ver com não nos permite acolher a luz do entendimento? E sempre nos impulsionando aonde? A permanente desequilíbrio. Por quê? Porque a gente pode citar N situações que acontecem conosco no dia a dia. Por exemplo, você foi lá e lavou a louça. Alguém foi lá e criticou a forma como você lavou. Ficou tudo gorduroso, zoado, rachou um prato, a esponja ficou cheia de resto de comida, tudo uma podridão danada. Aí a pessoa chega lá, alguém chega, pô, você vai deixar isso assim? Prato mal lavado, isso aqui quebrou aquilo ali. Tá absurdo isso aqui, cara. Aí quando surge a fala do óbvio, é óbvio, tá evidente. Dá para ver que o copo tá gorduroso, ou seja, está mal lavado. Pode até estar com micro-organismos. Você não precisa ficar botando telescópio em tudo que você lava. Mas se realmente ficou resto de gordura, alguma coisa não funcionou. Ou você esqueceu de lavar, ou lavou mal lavado. Enfim, existe uma forma correta de fazer. Existe uma sabedoria por trás no criar asepsia dos instrumentos que nós utilizamos para alimentar o nosso corpo. Existe uma sabedoria por trás. E temos que aprender. Querendo ou não, tem que aprender. Senão, a gente se contamina com vários micro-organismos desnecessários para o nosso organismo. Mas da onde está entrando o orgulho? Ele não acolhe, ele não tem coragem de acolher e gerar entendimento. O orgulho não permite. A pessoa fala assim, não é que você tem razão, fulano, eu nem percebi. Eu acho que eu estava distraído. Não, pera aí, vou ajeitar isso tudo agora. Não tem entendimento, tem batalha. A pessoa defende que fez o certo, mesmo sabendo que está errada. A pessoa tem consciência, ela está vendo. Ela está vendo que está errado, que está sujo, não tem como defender, é indefensável. Mas a pessoa continua argumentando. Continua argumentando. E se a pessoa tem uma grande inteligência emocional, ela consegue reverter e fazer você se sentir constrangido por estar apontando para ela a verdade. Quem promove isso é justamente quem tem um orgulho exacerbado. E nós fazemos isso todo dia, tá? Não se engane. Só muda o assunto. Eu dei um assunto aqui genérico, mas só muda o assunto. A gente não gosta de ser chamado a atenção. A gente não gosta de ser apontado. Olha, fulano, você tá fazendo isso aqui que você fez está errado. Olha, você pegou, usou o pão de chão. Você vai deixar sujo no tanque? Você não vai lavar, não? Tem algum ser sagrado que aparece aqui e lava pano de chão para todo mundo? Não, vai sobrar para alguém, né? Então, ajuda aí, colabora. Vamos lá, lava o pão no chão. Aí a pessoa lava mal lavado. Você não tá vendo que ficou horrível? Você lavou muito mal? Se você fala isso, a pessoa se ofende. Não, mas a pessoa não falou com carinho. Tá bom, então vamos dar o exemplo da pessoa falando com carinho. Fulano, meu amor. Fulano, meu amor, minha querida, ou meu querido. Você deixou o paninho sujinho, né? Vai lá e lava. Aí a pessoa interpreta como deboche. Aí não vai. Aí surge uma briga. Mas quem está controlando a briga, quem está controlando a interpretação de um deboche é o orgulho. É um sentimento de que arrebatador, de que ele não tem condições de alcançar a luz do entendimento sobre aquele assunto. Um simples fato de cuidar de um pano de chão. Gente, estou dando exemplos aqui bem básicos e bem simples, porque existem os mega complexos. Existem exemplos mega complexos sobre comportamento, sobre conduta, forma de direcionar o pensamento e a fala uns com os outros. E o orgulho, ele possui um domínio profundo em não aceitar entendimento, em hipótese alguma. A pessoa interpreta errado, fica de cara feia. A pessoa já virou um bicão, ficou zangado, deu ruim.
Por que ficou ruim? Deus ficou zangado, deu ruim. Ficou zangado, deu ruim porque a luz do entendimento, ela não quer acender. Não quer acender, não quer usar. Para que usar isso? De forma alguma. Eu tenho que valer os meus direitos. E a pessoa quer se impor em tudo. E isso só leva a desequilíbrio. O que a pessoa descobriu com os mundos inferiores? Todo mundo que teve treinamento em mundos inferiores, em locais de obsessão. O que você faz para mostrar que você não está gostando de alguma coisa? Você piora bastante a sua condição mental, piora bastante a sua condição de equilíbrio e arremessa tudo isso em todo mundo. É isso que a gente aprende nesses ambientes. E a gente faz isso conscientemente quando reencarna. A gente executa a vida assim no dia a dia. É no local de trabalho, é na rua, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não adianta. Nós somos assim ainda. O orgulho impede qualquer tipo de condições de entendimento. Simples assim. De uma forma bem geral aqui. Não sou eu que estou falando, tá? Eu estou dando só exemplos para expressar o pensamento de Emmanuel. O pensamento não é meu, é de Emmanuel, ok? Olha como é que Emmanuel é difícil de entender. Quando ele fala da vaidade, qual é o sentimento natural que deveríamos estar sempre desabrochando, né, ao perceber na dinâmica da vida? Ué, o merecimento dos outros. A pessoa é incapaz de elogiar alguém. Incapaz. Incapaz de parabenizar alguma coisa a alguém. Ela não aceita. Só pode existir elogios e grandeza só no que ela faz. O que todos os outros fazem não pode ser resultado de merecimento genuíno. Não pode. Porque ela não consegue perceber que existe um sentimento que superestima sempre o valor próprio e acha que todas e qualquer manifestação de bondade, de progresso, de coisas boas só pode partir dela mesma. Não pode partir dos outros. Se a pessoa for lá, a pessoa não está acostumada a fazer ovo. A pessoa foi lá e fez um ovo, dando agora um exemplo físico de novo. Não importa que é o melhor do melhor dos ovos, que é o melhor da melhor forma de cozinhar. A pessoa não vai acreditar merecimento no ovo que a pessoa fez, fritou, fez omelete, não importa. Não vai acreditar. Acreditar, dar crédito. Não vai valorizar. A pessoa só consegue valorizar o que ela mesma faz. Isso é o problema da vaidade. A vaidade emperra a nossa alma de enxergar o melhor em todos os outros. Então a gente passa o quê? A desprezar tudo e qualquer coisa que o outro faz. Então, todas as vezes que a gente se pegar desprezando o outro, desprezando o que está acontecendo no mundo íntimo do outro, desprezando o que o outro está conseguindo executar, um pouco que está conseguindo executar, ou muito que está conseguindo executar, seja em qualquer campo ou atividade, o que impede da gente reconhecer isso é a vaidade. Sentimentos que nós já animamos no nosso mundo íntimo, lá no calabouço. No calabouço do nosso mundo íntimo. Ninguém está vendo. Às vezes a pessoa não fala, mas ela sente isso. A pessoa às vezes fala mentalmente. Sei que. Tem vezes que a pessoa pega até solta, né? Fala a frase, tem voz alta e nem percebeu que falou em voz alta. Mas já estava só pensando, né? Poxa, eu, hein? Também com esse batom, com essa roupa, ou com não sei o que, ou com não sei o que lá. E a pessoa desmerece a outra, despreza o outro. Nós somos assim, ok? Não podemos nos esquecer. Então, quando a Lúcia falou, temos que aprender a nos reconhecer, a nos conhecer, é exatamente isso, Lúcia. A coisa é grave. A gente não se percebe fazendo isso. A gente nem acredita que a gente faz isso. Mas é isso que ele está falando, está mostrando contraste de propósito. Ele está falando, olha, isso está no nosso mundo íntimo. Né? Aí ele fala sobre o desânimo. É claro que o desânimo impede. Então, o que nós devíamos estar animando de estarmos sempre animados? Né? O que isso geraria? Ué, a gente não ficaria na inércia. Nós não ficaríamos parados. Mas e se o conceito da pessoa de paz, o conceito da pessoa de renovação, o conceito da pessoa sobre
estar se sentindo bem é ficar sem fazer nada. Ela não vai admitir que está desanimada. Ela vai dizer que está descansando. Ela vai dizer que está meditando. Ela vai dizer que está... agora eu não posso, que eu preciso me, me reestruturar. Vai mudando, vai criar... A inteligência emocional é um problema, né? A pessoa cria desculpas para ela mesma, mas ela não percebe. A pessoa vai criando desculpa para quê? Para ficar nos precipícios da inércia. Nós fazemos isso. Não podemos nos enganar. Nós praticamos isso em gênero, número e grau diferentes, mas praticamos ainda, tá? Todos nós. Então, a intemperança, né? Qual o contrário da intemperança? A pessoa é disciplinada. A pessoa está sempre buscando cada vez mais disciplina. Então, alguém fala alguma coisa, a pessoa não responde de primeira. A pessoa medita. Mas por que fulano está falando isso? Como que esse assunto surgiu? E por que esse arroubo todo para falar sobre esse assunto? Estranho. Muito estranho. Eu devo falar para colocar lenha na fogueira ou devo falar para amenizar? Eu devo conduzir a conversa no sentido de ofender? Quem controla isso é a temperança. E o contrário da temperança é a intemperança. É o desregramento total. Então a pessoa fala uma frase, você fala uma frase com um teor para cutucar o outro. Porque todo mundo avançou muito a inteligência emocional da humanidade. Todo mundo sabe cutucar todo mundo. Mas isso é um desregramento. Né? Porque falar as palavras de forma a ofender o outro, a pessoa planeja como vai ofender o outro de forma paralela. E a pessoa, vamos dizer que realmente foi intencional. É um desregramento. É uma intemperança. Falarmos e agirmos, fazemos situações para causar, né, um desregramento na consequência da vida da pessoa. Mas o desregramento iniciou aonde? Na nossa vida mental. Nós pensamos antes de falar. Nós pensamos antes de obrar. Né? Então, quando alguém está planejando um assassinato, a pessoa fica lá pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou botar, né, uma casca de banana na escada, ela vai querer se apoiar no corrimão, eu vou desparafusar o corrimão. Ela não vai ver. Isso é intemperança. É um desregramento de conduta grave. Porque a pessoa está querendo promover o quê? O assassínio do outro. Então faz parte dessa desconstrução mental que leva à indisciplina total, leva ao caos. Leva ao caos. Uma briga simples pode virar num conjunto de assassinatos de proporções incalculáveis. Uma briga de rua pode se tornar uma discussão, né? Não é uma briga. Uma discussão pode se transformar num problema que leva ao assassínio de, sei lá, 60 pessoas. E não é difícil isso acontecer e achar na historiografia, né? Nossa aí, né? Do nosso tempo. Aí ele fala de outro aspecto complicado, né? O medo de sofrer, que subtrai, né? Vai tirar, né? As melhores oportunidades de progresso. Mas por que o medo de sofrer tira as melhores oportunidades de progresso? Não tem como você se desenvolver sem se arriscar. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa quando tem medo de sofrer, ela tem medo do tempo. A primeira coisa é ter medo do tempo. Não, mas eu vou gastar meu tempo com isso. Não, eu vou começar um relacionamento, mas eu vou me relacionar. Mas vai que não dá certo. Acho engraçado quando você conversa com as pessoas. A pessoa fala 1000 coisas. Olha, acho que isso aqui não vai dar certo. Acho que aquilo não vai dar certo. Daqui a pouco tem 1 hora conversando e não faz nada. E fica 1 hora conversando. Cara, vamos fazer alguma coisa. Se não deu certo, a gente corrige, transforma, melhora. Mas vamos fazer. Não. Temos que planejar profundamente. E a pessoa fica nessa. E qual foi a oportunidade de progresso? Ué, o tempo comeu, né? O tempo engoliu. Não tem como, o tempo não volta. Não nessa relação espaço-tempo que estamos mergulhados. Requer iniciativa. O espaço-tempo nos condiciona a ter que escolher e ter que executar. Senão,
Não tem como. E por que ele corrói, né? Por que ele está falando que corrói energia? Despreparando-os à estabilidade mental. Porque tem pessoas que conseguem convencer a tudo. A tudo. Alguém fala assim, ia lá, tinha que ir hoje lá não sei aonde. Ah, não vou não. Você vai, fulano, você vai, fulano? Acho que vai chover, hein? Cara, isso me irrita profundamente. Quando alguém fala isso pra mim aí que vai chover, eu falo, tomara que a tempestade até de granizo. Eu vou no granizo, eu vou embaixo do granizo, mas eu vou. Eu vou, miserável. Você não vai me convencer. Então, é engraçado. Porque existem pessoas que têm o psicológico sempre pro inverso. Você fala, poxa, vamos andar de bicicleta, pessoa? Não, acho que vai chover, hein? Aí, não, olha lá pro céu cheio de estrela. Não, mas eu acho que pode ficar frio. Não, tá um clima agradável. Na verdade, eu acho que já tá muito escuro, né? Ué, mas quando eu comecei a conversa já era noite. Por que só questionando, meu Deus? Por que você está questionando agora à noite? Agora à noite virou desculpa. Então é tudo. E por que vai consumir sua energia? Porque ele quer. O outro, eu estou dizendo o outro terceiro, né? Quer destruir as opções, não é isso? Só que, em verdade, isso são só mensagens. Você que pode aceitar ou não aquelas mensagens e desconstruir sua própria energia ou não. A opção é sua, né? E igualmente com relação à estabilidade mental. Ué, se você ficar alimentando esses pensamentos, não importa que veio de terceiro, não importa que o pensamento veio de terceiro, você aceita o pensamento se você quiser. Mas o pior é que a gente não só aceita esse pensamento, a gente agarra como se fosse a última boia do meio do oceano e passa a ficar flutuando somente naquelas opções de possíveis problemas que podem ocorrer. Entendeu? Aí por isso que consome a nossa estabilidade mental. É total. Consome de forma total. Eu acho admirável aquelas pessoas que empinam bicicleta, faz isso, faz aquilo, pratica esporte, que é extremamente desafiador. Porque quando você vai assistir a pessoa praticando esporte que não alcançou aquele nível, você vê o número de vezes que a pessoa cai, o número de vezes que a pessoa se machuca. E ela não desiste, ela continua. Então a pessoa suplantou essa condição de medo de sofrer. Então, hoje em dia, são pouquíssimas pessoas praticando certos esportes. Por quê? Porque a pessoa tem medo de sofrer. Ah, mas se eu surfar, tem perigo de dar uma onda, posso me afogar. Mas você pode ficar aqui no meio da areia, no meio da terra, pode cair um raio na tua cabeça. Você pode atravessar a rua, pegar um carro e ser atropelado. Pensando assim, o risco de você ser atropelado, estatisticamente falando, é muito maior do que ir nadar e pegar uma onda de 3 metros. Ah, mas eu tenho medo. Pô, mas é adrenalina, né? Aquela sensação de você conseguir vencer esse medo e continuar, né, no corpo físico e conseguir descer aquela onda de 3 metros. Quem já desceu sabe o que eu estou falando. Você se sente que você conseguiu suplantar aquele medo, porque dá medo. Então vamos ter que sempre lutar contra os nossos medos. E os nossos medos atrapalham o nosso desenvolvimento, inclusive moral. Inclusive moral. A pessoa não aposta em certas atitudes, não aposta em certas escolhas. Ah, tô 300 encarnações, assim, acho que não tem como mudar, não. Esse negócio de evolução é invenção aí. Alguém falou isso, mas no fundo não tem evolução nenhuma. A pessoa começa a ficar mentalmente instável. Mentalmente instável. Porque a energia já foi embora, faz tempo. Mas a energia só indo sozinha não é um efeito final. Por isso tem um E aqui. Ó. O medo consome a nossa estabilidade mental. A pessoa entra num processo de auto-obsessão, de auto-indução à desesperação, ao caos. Já viu aquelas pessoas que sofrem por antecedência? Eu acho impressionante. A pessoa fala assim, mas eu acho que amanhã vai acontecer isso assim, 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 assado. E a pessoa cria uma situação. Fulano, o mundo pode acabar daqui a 10 minutos. Por que você está preocupado? Isso é amanhã, às 9 da manhã. Quando faltar 10 para 9, a gente se preocupa. Relaxa, hein?
Pelo amor de Deus. Mas não relaxa, deixa para lá, com relação a relaxamento de abandono do assunto. Tudo que estava à sua disposição, que você pôde ler, que você pôde estudar, que você pôde se empenhar, tudo que estava ao seu empenho você fez. E por que continuar se martirizando? Isso é muito comum em jovem que está começando a estudar para provas. Você fez exercícios de matemática mais vezes e mais complexos do que a professora da aula? E tu tá com medo de quê? A prova é só um exercício. Vai ser só a continuação do exercício. Atletas de judô, de jiu-jitsu, de alto nível, ele sabe que a competição é mais dura. Ele sabe que a competição é pesada. Mas ele faz o treino dele ser 3 vezes mais pesado que a competição. É essa a diferença. O treino é muito mais pesado. Quem gosta de Olimpíada, né? Ginástica olímpica, aí vê aquela pessoa lá pendurada para lá e para cá, aquelas ginásticas de barra paralela, que é uma dificuldade absurda, extrema, que é a parte olímpica mais complexa, né? Que tem a do solo, barra paralela, a barra paralela no ar, né? Aquela no ar, o das argolas. Quando você vai ver como é o treino desse pessoal, cara, se o cara está sobrevivendo ao treino, ele está suportando o treino, ele vai lá e executa o que ele fez milhares de vezes no treino. Ele não vai fazer nada diferente. Então, muitos têm até medo de reencarnar. O maior medo que as pessoas têm é de reencarnar. É o maior medo. Todo mundo congela. Todos nós congelamos. É inevitável. Por quê? Porque a gente tem medo que a nossa própria consciência mais interna não esteja transformada. E é verdade, não está. A gente vai perceber os vários elos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de desânimo que nós construímos, que é construção nossa. A intemperança é uma construção. A pessoa usou uma vez e achou que foi bom. A pessoa usou de novo e achou que foi bom. E a pessoa continua usando. Mas é construção. É por treinamento. Então já treinamos bastante para construir egoísmo. Treinamos bastante para construir o orgulho, vaidade, a intemperança. E o medo de sofrer é aquela hora que a gente quer não mais perder a estabilidade mental e quer direcionar energias para outro caminho. Então ele deixa claro, para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com o amparo de amigos. Pô, fulano, poxa, brigou comigo, caramba, não sei como chegar nele, tá zangado comigo. Não, fulano é meu amigo. Não, que isso, ele não pode ter brigado com você. Não, brigou, aconteceu isso, isso, isso. Não, fica tranquilo, a mãe dele tá no hospital, uma situação diferente. Ele não é assim, não. Fica tranquilo, tá passando por uma situação difícil. Fica tranquilo, eu vou levar lá com você, a gente conversa com ele. Olha, você segue por esse caminho que vai dar certo. Por quê? Porque ele está sempre o quê? Revisando as relações que nós temos uns com os outros e o quê? Colaborando conosco na construção de novos caminhos. Também uma dica como ser amigo de alguém, né? Você está sempre ajudando esse amigo a revisar relações e ajudando o quê? A ter uma constituição nova, de novos caminhos. Olha, não conduz assim não. Vai lá, cumprimenta ele, fala com ele, mas não toca nesse assunto. Depois, quando anda a conversa, você toca no assunto. Vai ser mais tranquilo. Ah, esse é o melhor caminho para lidar com esse assunto com ele. A pessoa dá o toque. Mas tudo isso é externo. E o interno? E o que diz respeito somente a nós mesmos? Como extirpar os que moram em nós, os inimigos que moram em nós? Vale tão somente o auxílio de Deus, porque Deus enxerga em detalhe o que a gente não consegue mensurar. A gente não criou uma unidade para mensurar egoísmo. Deus possui a real dimensão e as verdadeiras unidades do vetor, dos vetores, módulo, direção e sentido do egoísmo que habita o nosso mundo interior. É esse o grande diferencial. Né? Mas Deus vai sempre criar recursos e circunstâncias, projetos de reencarnação para empenharmos o nosso esforço em nós mesmos. Não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vou criar uma circunstância, um constrangimento aqui, um constrangimento ali. Eu tenho certeza que ele vai buscar esse caminho.
Deus enxerga 30 milhões de escolhas à nossa frente. A gente não consegue enxergar. Mas Deus planeja em detalhes essas encarnações para que possamos realmente progredir, empenharmos os nossos esforços, né, para nos transformarmos. Então, reportando seus inimigos externos, Jesus deixou claro qual a melhor forma. É preciso o quê? Perdoar as ofensas sempre, né? Empenhar a caridade no seu nível máximo. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, né? Indulgência significando tolerância, compreensão. E o perdão das ofensas. Se você não perdoar, você não consegue se restabelecer com nada nem ninguém. Porque pode ter certeza, Deus vai criar um projeto futuro em que vai colocar os dois que se chamam hoje de inimigos no mesmo caminho. Inevitável, porque é assim que Deus funciona. E de certo que para nós descartarmos dos inimigos internos, como a gente pode descartar? Eu quero descartar do meu mundo íntimo esses inimigos internos. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Ou seja, nós somos prisioneiros do orgulho, prisioneiros da vaidade, prisioneiros do medo. Prisioneiros. São barras, né? Nos cercam. E ele deixa bem claro o que vale a dizer? Que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo, eu diria árduo e longo. Não queira acabar com todos esses problemas em uma encarnação, porque não dá. Árduo e longo trabalho na oficina da educação. Então, educar alguém no sentido de informar como se lê, como se faz conta, é uma coisa. Educar alguém a utilizar informações para se transformar é uma distância muito grande. Estamos falando educar os sentidos, os sentimentos, educar a percepção, educar a forma de enxergar a vida. Então é um nível de complexidade muito grande. Então, desculpa aí que eu prolonguei demais. Não, foi ótimo. Mas aparece então pra gente, Suzane. Você abre a nova sala? Abro sim. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, para percebermos realmente os verdadeiros inimigos do qual estamos tão distantes do combate real e significativo, que são realmente as construções equivocadas que temos do nosso mundo íntimo. Pedimos igualmente por todos os lares aqui representados, por todos que puderam participar, e igualmente por aqueles que não puderam participar, que possam ser ajudados e amparados em suas necessidades. E assim deixamos a palavra com a responsável da reunião. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para darmos continuidade ao nosso estudo. Muito obrigada, Senhor. Assim então vamos, Neto. Vamos lá. Eu vou fechar, então, aqui e abro outro, tudo bem? O exercício irregular da mediunidade. Vamos lá. Isso. Começamos o roteiro novo, né? O roteiro 5, né? O exercício irregular da mediunidade. Vamos lá. Eu estava no item certo aqui, né? Item primeiro. Vamos lá? A gente vai lendo aqui devagarzinho, a gente vai tentando perceber aqui. Deixa eu tentar. Exercício regular da mediunidade. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de seleção. Vamos lá. Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Assim como a vista nos põe em relação com o mundo visível, né, a vista, né, a visão, né, os olhos, né, a vista aqui no sentido dos olhos. Assim como a vista, os olhos, nos põem em relação com o mundo visível, a mediunidade nos liga ao invisível. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e de seus irmãos,
ou seja, o adiantamento dos seus irmãos, né? Desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que abusa e a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais desvia do seu fim providencial e, tarde ou cedo, será punido, como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer. Eu não sei quem é o autor desse trecho, mas só para a gente poder ajuizar um pouquinho aqui as palavras, né? Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e o de seus irmãos, ou seja, algo comum a todos, desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. Mas que recompensa é essa? A gente tem que parar para pensar aqui, porque quem escreveu certamente tem um psiquismo prisioneiro ainda no mundo católico mais antigo, né? Entre recompensa e providências, né? A pessoa faz o bem, Deus vai te recompensar porque você fez o bem. Não é assim que a vida funciona, né? Não é assim que o Espiritismo apresenta esses princípios. Não existe recompensa de Deus em coisa alguma. Não faz o menor sentido. É tirado do Livro dos Médios. Então, mas eu quero entender. O que é Espiritismo? Então, mas eu só quero explicar aqui com relação será recompensado, para ninguém interpretar que a recompensa é uma recompensa abstrata ou física, ou eu quero ser milionário, vou ser recompensado. Eu quero ter saúde no futuro, e vou ser recompensado. Eu estava muito perturbado, sabe? Mas como eu fiz o bem na reunião mediúnica, eu vou pedir uma recompensa. Não é assim que funciona. É nesse sentido que eu estou tentando explicar, que não é assim que funciona. Então, eu não usaria essas palavras como está aqui. Hoje, no contexto... E da intenção de ser material, né? Entenda o seguinte, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos esses livros foram traduzidos, tá? O original está em francês. Se você quiser ler 100% o que Allan Kardec escreveu, você vai ter que ler em francês. Se você se passou por Guilhom Ribeiro e o psiquismo de Guilhom Ribeiro ainda é prisioneiro a alguns aspectos de dar e receber, ele vai traduzir com essa visão, ok? Então ele usa esse vocábulo, mas eu não concordo. Porque o Espiritismo mesmo avisa e deixa bem claro, não se trata de recompensa assim direta. A recompensa real que existe é, numa situação mais difícil, que você precisa superar, você vai ter acesso a mais inspirações, porque você mesmo já se projetou e já se empenhou em mudar as suas frequências vibratórias. Você quer vibrar, você quer sentir a vida com outro aspecto. Você não está mais naquela vibração psíquica do tudo bom e nada presta. Então essa é a primeira recompensa. Você conseguiu sair do tudo bom e nada presta. Então quem tirou você do tudo bom e nada presta? Você mesmo. Deus não vai fazer isso por nós. Ok? O que abusa e emprega de coisas fúteis para satisfazer interesses materiais, quem está empregando a mediunidade de maneira equivocada, desvia do seu fim providencial e tarde ou cedo será punido. Como assim punido? Como assim punido? Você está entendendo? Esses vocábulos, recompensa e punido, quem traduziu, eu tenho certeza que Kardec não escreveu assim. Vai ter que pegar o texto em francês e comparar, pegar o vocábulo em francês, pegar um dicionário de francês, né? Não pode ser francês-português. Tem que ler a tradução de francês em francês, dominar o idioma para perceber isso aqui. Porque não há punição, porque Deus não pune. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Então, por exemplo, quando a pessoa tem o uso da mediunidade, aí vamos supor, a pessoa está usando a mediunidade para algo desviando do seu fim providencial. Né? A pessoa está desviando do fim providencial. Cedo ou tarde será punido. Então, esse cedo ou tarde não é imediato. A pessoa não vai ter as consequências de imediato. Ou seja, é um acúmulo de problemas. Então, por exemplo, a pessoa pode usar a mediunidade para propagar o mal. E a gente sabe que isso existe.
Seria ingenuidade ficar fingindo. Então tem pessoas que encomendam o mal, encomendam para espírito. Só que a pessoa não sabe, é como se ela estivesse indo na Cracolândia oferecendo prato de comida ou oferecendo drogas para a pessoa cometer um crime. É isso que fazem com o desencarnado. O desencarnado que se empenha, e surge um monte, tá? Um monte se comunica em reunião mediúnica e em reunião de desobsessão. Não, eu vim aqui porque estou sendo pago para isso. Eu vou continuar perseguindo fulano porque estou sendo pago para isso. Às vezes o cara é viciado em bebida alcoólica, viciado em uma série de princípios, né? E ele precisa extrair essas essências de algum lugar, porque ele realmente é viciado. A aptidão dele é vampirizar isso, e ele tem treinamento do outro lado para isso. E o médium do lado de cá quer se filiar a esse tipo de princípio. Quer passar a descer e errar junto com esses irmãos. Ah, mas ele está fazendo isso sem consciência. Tudo bem, mas ele tem que... Você pode pular de um prédio sem consciência. Eu não sei o que é gravidade. Você pode pular de um prédio. Você vai se quebrar toda. Nossa, eu descobri que a gravidade é todo quebrado. Não, eu não sei como atravessar a rua. Você pode fechar os olhos e sair correndo para atravessar a rua. Você vai ser atropelado. Vai ficar todo arrebentado no hospital. Ah, mas aí a culpa não pode ser minha. Como não é sua? Você podia agir com mais consciência, com mais cuidado, com mais afinco, com mais atenção. Peraí, isso é bom ou ruim? A consequência disso é bom ou ruim? Eu devia estar fazendo isso ou não? Então, esse primeiro básico bom senso, nossa consciência já existe. Então, ninguém é punido por ser punido. Não existe isso. Senão Deus seria um pai velho, perverso, que maltrata criancinhas. E já conversamos sobre isso. Deus não é assim. Isso é uma visão humanizada de Deus, né? Então, aquele que pratica, faz mau uso da sua mediunidade, ele está se entorpecendo, ele está empreendendo mal o seu próprio psiquismo, empreendendo mal essa faculdade. Como ele pode estar empreendendo mal a faculdade de andar, a faculdade da visão, a faculdade da fala, da audição? Mas só mais um sentido. Não tem diferença nenhuma, tá? Será punido, ou seja, sofrerá as consequências desastrosas quando assim a gente pratica o erro. Quando a gente pratica a crítica, a fala desajustada, o primeiro a sofrer o desajuste é quem fala. A pessoa se enraivece, fica totalmente alterada, transtornada e joga um monte de impropérios para os outros. Então, o primeiro a sofrer, como diz o ditado popular, né? O primeiro a ser prejudicado por arremessar brasas quentes, né? Pedras, brasas quentes ou carvão aquecido nos outros, é aquela pessoa que arremessa, porque ela se queima primeiro. Boa noite. Tosé, eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Sim, boa noite. Um caso, o peso, assim, um peso que eu falo assim, um peso cai mais para quem vai buscar a parte de algum local para pedir os irmãos desencarnados para fazer o mal, né? Porque eles também são necessitados de misericórdia. Aí o encarnado, somos nós encarnados, que vai à busca desse local para utilizar eles da fraqueza, como todos nós somos para pedir para fazer mal, para perseguir o outro, como você comentou aí. Então, nós encarnados, eu acho que o peso cai mais em nós responder por esses atos, né? Sim. Eles também estão sendo vítimas do encarnado. Não, olha só, para Deus, todos os que são atores desse processo possuem uma coisa chamada consciência. E fica gravado em nossa consciência, fica gravado em nosso subconsciente. Está gravado em nós. Não tem nada a ver com Deus. Está gravado em nós. E esse acúmulo de problemas, nós vamos sofrer as consequências disso. Não porque Deus criou um mecanismo para maltratar a gente, não porque Deus criou recursos para nos maltratar. Deus sabia, antes mesmo de você ter mediunidade, que você não faria um bom uso. É isso que vocês não estão entendendo a gravidade do problema. Vamos supor, a pessoa tem mediunidade e resolveu praticar o mal com a mediunidade. Antes dela reencarnar, antes de ter o planejamento da encarnação, antes disso tudo, Deus sabia que ela ia usar para o mal. E deixou acontecer.
Porque nós temos a livre-arbítrio, né? Para poder escolher. Mas é assim que a gente se descobre, é assim que a gente se conhece. A gente, às vezes, tem que conhecer bastante a escuridão para valorizar a luz. Né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de sol. Ué, então fica, cria um calabouço dentro de casa e fica lá dia e noite, sem pegar nenhum tipo de luz. Ah, mas eu não vou passar bem. Então não vem me falar que a luz te desagrada, que a luz te faz mal. Não é verdade. Não, mas a luz do sol pode me dar câncer de pele. Cuidado, você já estudou sobre isso? Você sabe o que significa câncer de pele? Você sabe qual a origem da palavra câncer? Como surgiu o câncer? Isso provém da alma, não é do corpo físico. Então Deus ia construir um sol, um planeta para girar em torno do sol, e aonde você está no planeta, o sol está te destruindo. Então é culpa de Deus, né? Então você teve câncer, e foi o sol que causou câncer em você, o culpado foi Deus, foi você não, fica tranquilo. Tá de boa. Você não precisou passar por isso. Foi Deus que errou ali, ó, a regulagem do sol. É claro que não, né? É óbvio que não. O país que mais usa filtro solar do planeta, qual é? Austrália. Mais usa filtro solar do planeta Terra. As maiores empresas que estão lá. A população inteira, 80 e poucos % usa filtro solar. É o maior índice de câncer de pele que existe na face da Terra, é na Austrália. Como é que você explica esse fenômeno? Você compreende? Nós temos uma visão sobre justiça totalmente deturpada. Totalmente deturpada. Né? A gente tem uma visão muito infantilizada da justiça. Da justiça de forma geral. A de Deus, a gente não consegue nem imaginar a dimensão. A justiça de Deus é justiça, lei de justiça, amor e caridade. Eu poderia até dizer o seguinte, a lei relacionada à justiça é lei de amor, caridade e justiça. Eu poderia até botar a justiça para a última linha. Não tem problema nenhum. É um círculo, é uma esfera, uma circunferência. Os três se agregam e se integram. Agora, a gente não pode ficar achando que, poxa, fulano, foi escolha de fulano, mas Deus sabia que a pessoa ia escolher isso. Às vezes é novidade para nós mesmos. Caramba, como é que eu fui escolher isso? Meu Deus, por que eu fui fazer essa escolha? Pode ser surpresa para a sua própria alma, para o seu próprio psiquismo, mas não para Deus. Não é assim que a gente observa as crianças? A criança subiu no muro. Está lá correndo em cima do muro. Correndo em cima do muro. Você sabe que a criança não consegue manter equilíbrio muito tempo. É uma criança nova. Um adulto já cairia. Aí você fala, fulano, você vai cair daí, hein? Aí a pessoa vai e cai. Eu vou dizer que foi praga da pessoa? Boca de sapo? Né? Todo mundo fala isso no popular. Ou é imperícia? É imperícia de que está se equilibrando em cima do muro. Era óbvio que ia cair. Então Deus sabe que a gente vai cair. Não tem problema nenhum. Pode ir lá, erra bastante. Assim você vai aprender. Daqui a pouco você volta para casa do pai. Não tem problema. É porque a nossa visão é estranha sobre isso. Nós temos uma visão esquisita. Está arriscado aquelas pessoas que você acha que são as mais perturbadas, as mais condenadas, as mais vis, as mais desprezíveis. Quando elas se transformam de tal afinco, de tal empenho, que passa à frente de todo mundo. Porque a pessoa toma uma decisão resoluta. Todos os aspectos da vida que ela pode ter sofrimentos absurdos, ela teve. Aí ela tem uma reviravolta de 180 graus. E passa a animar uma vontade absurda. E passa só a agir no bem. Ah, mas ela vai sofrer as consequências de tudo que ela fez. Quem tá falando isso? Que ela vai sofrer as consequências? É o nosso psiquismo adoecido. É o nosso psiquismo adoecido que fala isso. Não Deus. Deus quer que você escolha sempre fazer o amor. Então, por exemplo, se você tiver que fazer o amor, praticar a caridade, para uma pessoa que você maltratou no passado, ou para uma pessoa que você não maltratou no passado, para você é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Então, a nossa visão de justiça, ela não pode estar desatrelada sobre a lei de progresso, a lei de amor, porque é uma lei só. Deus quer que a gente evolua. Como é que você, por exemplo, vai comprar uma bicicleta para uma criança e falar o seguinte,
essa criança não vai nunca cair de bicicleta. Então ela não vai aprender a andar de bicicleta. É simples assim. Nós que somos humanos, grosseiros, ainda sem nenhuma evolução estrutural, sabemos disso. Olha, se eu botar uma bicicleta para aprender a andar, vou botar uma criança para andar de bicicleta. Ela vai aprender. Eu vou ajudar a equilibrar no início, vou ajudar, depois ela vai começar a andar sozinha. Ela vai cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. E você vai falar, não, tá proibido cair. Alguém fala isso para uma criança quando tá aprendendo a andar de bicicleta? Ou adulto, tá? Quem aqui não anda de bicicleta? Se eu botar, vocês vão cair também. Ah, mas eu não tenho coragem de ficar caindo por aí de bicicleta. Ah, bota uma proteção acolchoada, dá um jeito. Vai cair, é inevitável. Você não sabe se equilibrar na bicicleta. Você só aprende caindo. Pode escrever um manual sobre isso. O equilíbrio da bicicleta tem que ser um equilíbrio dinâmico. Você tem que estar no máximo, no mínimo, mínima velocidade, 6 km por hora. Você não pode. Não adianta explicar. A pessoa tem que estar lá no momento, na situação. E na situação que a gente é testada. Mas Deus não faz para nos testar de propósito. Deus faz para a gente progredir. Cria as situações para a gente progredir. E a mediunidade é a mesma coisa. É uma situação que nos é ofertada como um potencial a mais de praticar o bem. A mais. Né? Emmanuel uma vez falou para Chico. Chico estava com o olho doendo, não conseguia enxergar direito de um olho. Aí ele não queria ir para a reunião. Falou, estou muito mal, vou ficar em casa. Aí, mano, mãe, você não tem o outro olho? Bota a fita nesse olho e vai lá, ué. Você tem outro olho? Aí todo mundo fala assim, pô, Emmanuel é brabo, hein? Não é que Emmanuel é brabo. Emmanuel é realista. Qual é o seu objetivo? Cara, você pega, por exemplo, esses grandes atletas, os maiores atletas do Brasil, do mundo, todo mundo fica vendo Olimpíada, vou lá ver a Olimpíada, né? Fica vendo o pessoal pulando, assim. A maioria tá lesionado. A maioria quebrou a perna, que torceu feio o tornozelo. Vem de recuperações de cirurgias brabas. Já se quebrou várias vezes. E o cara continua persistindo. Imagina quando ele usar essa força, essa fibra de alma para fazer o bem. Ele passa todos nós, instantaneamente. Instantaneamente. O cara tem uma força de vontade que instantaneamente pula zilhões de quilômetros de distância de progresso moral, entendeu? Então é isso que Deus espera de cada um de nós. Saiam desse marasmo que vocês estão. Chacoalha. Esquece esse negócio de egoísmo. Esquece esse negócio de vaidade. Larga isso tudo para trás. E venha caminhar com o seu modelo, que é o Cristo. Então, assim, é muito difícil. A gente julga de uma maneira muito estranha. Aliás, a gente não se coloca no lugar que nós realmente estamos. Se nós nos colocarmos no lugar onde nós estamos realmente, a gente nunca iria julgar ninguém. Não tem por que julgar alguém. Fulano está errando? Que Deus o ampare. E que eu possa, se assim for permitido, também amparar de igual maneira. Mas quem sou eu para julgar? Todos nós temos abismos profundos. Você compreende? Então fica muito difícil essa percepção, inclusive com relação à mediunidade. Talvez a única forma que ela queira vivenciar a mediunidade, a condição psíquica dela, é assim, é praticando o mal. Tem pessoas que estão assim ainda, estão com a doença do mal. O mal é um vírus, é uma doença. Por exemplo, se você vê uma pessoa na rua alterada, se debatendo, tentando esfaquear um monte de gente, e você sabe que a pessoa tem um problema psíquico, um problema mental, você fala, puxa vida, coitadinha, tem um problema psíquico mental. Né? Ela tem que ser amparada, ajudada. Agora, se a pessoa não tem, a maioria fala, que miserável lá, tentando esfaquear todo mundo. Temos que assassinar essa pessoa, temos que destruir essa pessoa. A maioria fala isso. Mas se tem uma doença, mas a pessoa não percebe que o mal é uma doença. E se o mal realmente é um vírus, é realmente uma doença, você vai passar a observar as pessoas de outra forma. Então o médium que está escolhendo praticar o mal, que está escolhendo esse caminho, é o momento dele. E já estudamos sobre isso. Mediunidade não tem nada a ver com princípios morais daquela pessoa. Não tem nada a ver. Lembra de Zé Grosso? Zé Grosso, quantas vezes, antes de ir para a reunião mediúnica aqui no Rio de Janeiro, né?
Antes de ir para a reunião de materialização, ele era doador de fluidos. Quem se materializava através dos fluidos dele? Joana, Meimei, só espírito incrível. Curas eram realizadas. Às vezes tinham que pegar ele no bar. Ele estava lá embriagado, doidão, alucinado. Tinham que dar café para ele, tirar ele da embriaguez 6 horas antes para ele conseguir ir para a reunião mediúnica. Quem somos nós para julgar? O abismo profundo, que é o vício do álcool, que ele está tentando lutar e se livrar, ele não consegue. Você compreende? Então, assim, Deus não enxerga cada um de nós pela nossa ótica. Deus não nos enxerga com a nossa ótica. Deus nos enxerga de uma forma completamente diferente. Né? Não sei se consegui ajudar a perceber melhor esse princípio. Mas vamos lá. Assim, a faculdade é concedida porque as pessoas precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem. A pergunta. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Ou seja, aquele não tem. Ele não tem estrutura, não tem equilíbrio. Aí você quer pregar para quem tem equilíbrio, para quem tem estrutura? Não, você prega para quem não tem, né? Entretanto, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Então, aquela questão que nós estamos estudando desde os itens anteriores. Nós já compreendemos que a mediunidade requer um nível de equilíbrio e uma simbiose, né, com quem vai se comunicar, do ponto de vista psíquico, fluídico e moral. Psíquico, fluídico e moral. Se não há essa conciliação, fica difícil ocorrer comunicação. Agora, do ponto de vista fluídico, ele afeta o corpo físico. Temos que estar em condições adequadas. Você não pode acabar de comer uma feijoada e ir para a reunião mediúnica. Não tem como, não faz sentido. Você não pode acabar de ter uma condição desgastante. Eu acabei de vir de uma maratona, corri 25 quilômetros. Daqui a meia hora eu tenho reunião. Isso não tem sentido físico. A pessoa não está entendendo que ela gastou fluido vital para correr e que ela vai gastar da mesma fonte para participar da reunião mediúnica. Ah, não, mas a espiritualidade superior vai repor tudo. Aí deixou de ser fé raciocinada. Né? Aí a pessoa pulou, migrou para a fé alucinada. Deixou de ser raciocinada para alucinação. Não é assim que funciona. Para cada caso, um caso. É claro que, dependendo das circunstâncias, todo amparo ocorre, porque ali é mediunidade com Jesus. Agora, você não vai abusar também, né? Você sabe que o processo de digestão é lento. Né? Comeu para danar. E aí, 2 horas, 1 hora depois, vai para a reunião mediúnica, a coisa vai dar ruim. A pessoa pode até passar mal, vomitar na hora. Então, de repente, o irmão que vai se comunicar, ele está com um processo, até mesmo com ânsia de vômito, o médium vai sentir a ânsia de vômito. E se existe material gástrico no estômago, o médium vai vomitar. Inevitável. Não, mas a espiritualidade superior não vai deixar ele vomitar. Ou então você fica na frente e espera o jato. Espera, ué. Porque vai vomitar, com certeza. É física. Princípio físico. Se para o processo digestivo, a comida e o suco gástrico pode até apodrecer no seu organismo.
Então, o que vai acontecer é que a espiritualidade superior não vai usar esse médium, não vai elaborar os trabalhos como deveriam ocorrer naquela sessão. A pessoa fica isolada. Bobear não é só isolada, não. A pessoa fica recebendo amparo com relação à digestão. Ela vai ser socorrida para digerir o alimento. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? Essa parte aí foi bem importante. E a revolta, né? Eu estava conversando ontem, terça-feira, né? Aí a pessoa estava comentando que se revolta muito de passar mal. Aí eu estava comentando como que é importante, né, para a pessoa esse benefício, né? Então, é claro que é um esforço, a pessoa está percebendo que ela não está conseguindo equilíbrio psíquico, né? O principal recomendação da casa espírita é o passe. E o estudo eficaz e eficiente, com meditação profunda sobre suas próprias escolhas, fazendo um contraste com os exemplos do Cristo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, ele não entra em discussões, em contendas, em dificuldades de interpretação com relação ao que Jesus vem ensinar. O que é comum a todas as religiões? As bem-aventuranças. O Evangelho inteiro são as bem-aventuranças. Isso é comum a todas as religiões. Kardec detalha isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? O principal objetivo de todos nós na humanidade é nos educarmos, mas no sentido de nos evangelizarmos. Temos que nos educar para focar no qual é o real objetivo da encarnação: desenvolver amor e sabedoria. São as duas asas do progresso. Amor e sabedoria. Só vamos conseguir amar quando conseguirmos instrumentalizar o amor. A instrumentalização do amor básica qual é? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a caridade são os instrumentos do amor. A gente não ama ainda. Esse é o problema. Nós temos, às vezes, um acesso de benevolência, às vezes um acesso de compreensão, às vezes um acesso de perdão, mas são instrumentos. Quando o sentimento ele fica genuinamente estabelecido, você já passa a viver aquilo ali naturalmente, não é esforço nenhum. Não tem esforço, você já vive aquilo naturalmente. Então a gente já entendeu qual é o objetivo. É essa a marcha do progresso. Mas existem pessoas que não querem viver e não querem focar nesses objetivos. E aí fica difícil, a pessoa cria um monte de problema, criam problemas onde não tem. Esse é o maior problema de todos, cria problemas onde não tem. Porque a pessoa fala assim, a minha definição de paz... Aí, como assim, sua definição de paz? Entendi, não. Não, porque paz pra mim, porque meu marido me atrapalha, minha esposa não sei o quê, no cachorro do vizinho late. Não, porque o vizinho bota som alto. Ué, você preferia que ele não existisse? Aí a pessoa pega e fala, eu preferia. Ué, você está acabando de apresentar uma contrariedade muito profunda, porque ele pode pensar o mesmo de você. Então é a aniquilação geral de toda a existência. E é tudo contrário a Deus. Então tem uma coisa estranha no seu psiquismo. Mas a pessoa não quer reconhecer isso. A pessoa não quer reconhecer os maiores abismos que nós temos no nosso mundo íntimo. Então, olha só, situações que ocorrem em mesa mediúnica para quem já está há bastante tempo. Você consegue por vezes testemunhar a presença de uma mãezinha que ama muito aquela pessoa que está toda revoltada. Aí você vê assim, pô, mas é um assassino perverso. Ele chegou ameaçando, ele chegou falando isso. Tem médico que fica revoltado, fica zangado com o que está se comunicando. Porque o nosso psiquismo é de duelo. O nosso psiquismo é de combate. Mas aí a pessoa se serena, faz prece, o próprio médium se serena, todo mundo se serena, deixa a pessoa ficar zangada. Aí vem quem? Vem uma mãezinha resgatar e a pessoa chora. A pessoa se desmonta. Porque quem tem amor pelo outro tem tudo. Tem tudo. A pessoa acessa as salas mais profundas da consciência.
E a pessoa chega falando, a mãezinha, não é assim, meu filho. Vamos mudar isso tudo. Vai ser diferente. Deixa isso para trás. Para que querer praticar o mal? Para buscar equilíbrio. É um contrassenso. E aí aquela mãezinha, em 2 frases, desmonta tudo, tá tudo resolvido. Porque aquela mãezinha está em comunhão completa com Deus. Naquele minuto, naquele momento. É isso. Não tem como. Então a gente fica fugindo da nossa própria natureza. Todos nós somos filhos de Deus. Tudo que nos é ofertado é para o nosso progresso. Ah, mas meu vizinho me perturba muito. Eu estou muito suscetível à perturbação e eu não estou conseguindo ser suficientemente bondoso com o meu vizinho. Nem em pensamento. Eu critico, eu maltrato com o meu pensamento. A gente já estudou um pouquinho sobre isso. Imagina quando a gente começar a observar tudo que nós fizemos que é de desacordo com o nosso objetivo central de evolução, de progresso, quando a gente observar os nossos pensamentos. As loucuras que nós pensamos uns dos outros, as loucuras que nós arremessamos com os nossos pensamentos, uns para com os outros. É uma doideira. Verdade. Imagina se o pensamento fosse potencializado, como é em outras instâncias, né? A pessoa fala assim, não, eu queria muito ir para Júpiter, eu queria muito ir para um planeta muito avançado. Não, mas tudo lá usa muito mais o pensamento, tá? A pessoa, não, mas não tem problema não, eu penso bem pra caramba, sou danado, eu penso... A pessoa chega lá, o pensamento dele vai ser tipo uma máquina de arremessar prego. Vai prego para tudo quanto é. A pessoa tem o psiquismo da crítica, tem o psiquismo da desconstrução. Peraí, o que eu posso, né, manipular aí para eu ficar na frente? Como é que eu vou arrumar um esquema aí para... A pessoa quer usar o psiquismo e todos os princípios de inteligência para se dar bem. Não tem como funcionar nesses lugares, porque o seu pensamento vai ser transparente para todos e vai manipular muito mais semimatéria do que manipula aqui. Mas o que você quer dizer? Estou querendo dizer que você pode derrubar prédio com o seu pensamento. Você vai causar grandes catástrofes com o seu pensamento. Você não tem como ainda estar lá. Enquanto você não domar e doutrinar o seu pensamento, doutrinação pessoal, né? Vários sábios da região da Índia, né? Se criticava, se autocriticava em voz alta. São esses capelinos que reencarnaram aqui. O cara sabe que ele tem que entrar em conflito com ele. Eu não posso mais pensar assim. Eu pensei mal de Beltrano. Como é que eu pude pensar mal de Beltrano? Quem sou eu para pensar mal de Beltrano? Agora você imagina, se hoje a internet, as redes sociais, a mídia digital, tudo isso aí é um manicômio. É um manicômio. É porque não teve nenhum médico que falou o seguinte, olha, tem que começar a internar quem escreve e reage assim. Não vai ficar ninguém na rua. Vai ficar todo mundo preso dentro do manicômio, porque a maioria está com o psiquismo totalmente adoecido. De ódio, de raiva, de descontentamento, de desprezo, de angústia, de todas as mazelas que estar distante dos objetivos de Deus promovem. Então a gente só vai compreender aquela frase que Jesus falou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ué, então ele já deu a dica. Geralmente a gente só procura Deus, só procura se transformar só depois que o negócio deu bem ruim. Depois que a gente ficou bem cansado, bem fadigado, bem contrariado, bem ausente dos objetivos divinos. Quando nós estamos ausentes da nossa própria essência, qual é a nossa verdadeira essência? A fraternidade. Essa é a nossa essência. Qual é a essência dos animais? Se reproduzir e preservar a espécie. É somente isso que é a essência dos animais. Qual é a essência do mundo vegetal? Qual é a essência dos micro-organismos? Existem objetivos computados e ordenados do ponto de vista divino. A nossa essência é a fraternidade, a gente escolhe fazer de tudo menos a fraternidade. Então a gente está naquela fase ainda de se cansar, de ficar com os joelhos cansados e desconjuntados, de tanto andar em direções erradas.
E depois a gente vai querer escolher a direção certa. Então é assim, não tem jeito. É por tentativa e erro, infelizmente. Essa questão de dominar o pensamento, haja encarnação, hein? Mas é o destino, né? Porque você vai chegar... Mas é tudo um exercício, né? Com certeza. Mas, por exemplo, nós temos que observar. Peraí, eu acordo de manhã, eu vejo alguma coisa que eu não gosto, eu critico mentalmente? Critica. Opa! Aí você pontua negativamente. Eu não tenho condições de estar numa cidade espiritual de alta envergadura. Eu não tô falando de nosso lar, não, tá? Nosso lar não é de alta envergadura. Não é. Nosso lar é uma instância temporária. É uma instância temporária. Existem cidades espirituais muito mais sofisticadas. Né? Muito mais sofisticadas. Muito mais complexas. Mas lá o seu pensamento é translúcido. Translúcido feito água. Todos podem observar em profundidade o que você está pensando. E tudo que você pensa interage com o meio ambiente que você está vivendo. Hoje nós estamos contidos nessa massa energética chamada fluido universal. Tudo que você pensa de loucura impacta primeiramente nessa massa de energia. Essa campânula chamada fluido universal, que a gente chama de perispírito, é o grande contenedor do pensamento adoecido, do coração adoecido. O primeiro impacto é aqui. Aí impacta na formação de um futuro coração, na formação de um fígado sadio. É complicado. Mas é assim que nós interagimos ainda com a semimatéria. E a primeira a abafar o nosso pensamento é especificamente o grande filtro, né? É o fluido universal, que é a constituição física do nosso perispírito. Uma parte, né? Que outra parte transpassa, extravasa, a ponto de acessar pessoas até a distância, né? Então, Lúcia, faz a nossa prece aí. Menina, não sei não, a gente controlar o pensamento é muito difícil. Tem que controlar. Verdade. Vou te contar, hein? Olha que a gente pensa, a gente não, tem que ser assim. Daqui a pouco o pensamento viajou, a gente está longe. Mas o conhecimento deixa a gente mais vigilante. A gente já sabe que está pensando errado. Antes, não. Antes nós achávamos que estávamos certo. Agora a gente já sabe que está errado, né, Tuzé? Exatamente. Aí você começa a querer controlar. Então o desejo de querer começar a controlar muda tudo. Porque a sua vontade passou a ser operacional com relação a esses problemas. Do pensamento desgovernado, a intemperança. A intemperança começa no pensamento. Né? A indisciplina mental começa no pensamento, na essência do nosso ser. Então, se a gente observar isso, a gente tem... Não, peraí. Não é a melhor forma de conduzir a vida. Não é a melhor escolha. Eu tenho que mudar. Não posso pensar assim. Quando você começa a se frear. Você sabia que seu pai, seu João, toda reunião, ele falava mais do pensamento. Eu estou tendo saudade das falas dele sobre esse controle de pensamento. Que eu vim a ficar mais atenta a isso, por eu tanto ouvir tantos anos ele falando isso. Agora você está falando que tempo que ele não fala isso. A gente tem que lembrar ele. Né? Não, porque ele assim, contribui. Porque assim, entenda, a situação está diferente, né? O Galileu mudou muito, né? As pessoas que estão frequentando hoje são muito mais pessoas estranhas do que pessoas conhecidas. Quando você chega falando sobre o pensamento, a pessoa fica difícil, entendeu? Eu pensei a passar a ter mais atenção, não melhorei, claro que muita encarnação vai vir aí, mas tanto ouvir teu pai falando na palestra pública sobre a questão de controlar o pensamento. Mas a gente tem que observar. Agora você falou um ponto, a gente tem que falar mais sobre isso. Não, mas pro médium é essencial. Pro médium é essencial, porque na reunião mediúnica, qual é o principal, a principal manopla de ação do médium? É o pensamento. É o pensamento, não tem outra. Mas na reunião mediúnica você ainda tem assim, você sabe que tem ali, você tem aquele cuidado e tudo. Eu acho que ainda temos que ficar mais atentos, mas no dia a dia não é fácil. Então vamos, né?
Então, mas entenda, a reunião mediúnica acontece várias vezes antes do dia da reunião. Então, ela acontece, às vezes ela acontece várias vezes, várias noites seguidas, antes da reunião. Verdade. E, por exemplo, às vezes tem que vir alguém de uma região de muito sofrimento, uma situação difícil, complexa. E aí aquele problema, cara. Às vezes o próprio espírito que tá animando a personalidade da mediunidade, sei lá, de uma hora fala que tá fadigada, não quer. E a espiritualidade entende. Deixa pra lá, tudo bem, né? Então vamos, vai, Lúcia. Vamos unir nossos pensamentos em Deus. Agradecemos, Senhor, por nos parece. Somos todos nós meditados. Aos poucos, todos estão ouvindo algo. Só temos que agradecer por tudo isso, pela oportunidade. Obrigado, Jesus. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o nosso estudo, que possamos, durante essa semana e outras, estarmos sempre com o pensamento em Ti. Muito obrigada, Jesus, agora e sempre. E vamos controlar nosso pensamento aí, Toseli, Lúcia, Andréia.